Então, bem-vindos à nossa aula de laboratório de programação e hoje a gente vai resolver essa lista aqui, a lista 4. Ok, então, primeira questão da lista, né? Dizemos que é uma matriz inteira, que é n por n. Aqui tem um erro aqui nessa questão, tá? Que é exatamente na dimensão da matriz, tá? Então, aqui você tem n por n e aqui embaixo você pede, né, m por n, m de Maria e n de navio, tá? Então, essa matriz é uma matriz de permutação se cada linha, né? Então, em cada linha e em cada coluna houver n-1 elementos nulos, ok? E um único elemento igual a 1, tá? Então, essa aqui é um exemplo de matriz de permutação. Se você pegar cada linha aqui, ó, você vai ver que tem 3 zeros e 1, 1, ok? Essa aqui de baixo já não é de permutação, ó, porque você está pegando um elemento aqui que é menos 1 e esse elemento aqui que é 2. Okay? Então, se tem um elemento que é diferente de 0 e de 1, você já sabe que não é de permutação. Ok? Então, faça uma função que recebe, né, uma matriz A e dois inteiros. Aí você tem um M e você tem um N. As dimensões de A, tá? E retorna 1 se A é de permutação e, em caso contrário, retorna 0. Tá? Aqui a gente pode fazer do jeito que está aqui, com M e N, tá? Então a gente pode fazer do jeito que está aqui. Uma ideia aqui, a ideia mais simples, na verdade, é simplesmente você contar. Tá? Você conta quantos zeros tem em cada linha. Aí tem que dar n-1 zeros. E você conta quantos uns tem em cada linha. Tem que dar exatamente 1. Tá? Aí tem algumas ideias que não vão funcionar. Tá? Por exemplo, professor, então é só somar todos os elementos de cada linha e o resultado tem que ser obrigatoriamente 1. Tá? Esse pensamento ele não funciona, tá? De você fazer a soma. Aí por que ele não funciona? Porque se você tiver 2 e menos 1 lá na linha, e o resto todo mundo 0, né? Você vai ter o somatório igual a 1 também, ok? Só que lá você vai ter um elemento 2 e um elemento menos 1, tá? No caso, a gente não quer isso, tá? A gente quer somente o zeros e uns. Ok? Então, vamos lá para a nossa... nossos códigos aqui, tá? Então vamos ver se está tudo funcionando aqui legal aqui. Tá aqui. Olá, turma. Deixa eu pegar só aqui essa matriz e copiar ela aqui. Para ficar mais... que tem... é uma 4x4, né? Então, deixa eu só copiar ela aqui. Que a gente vai precisar dela lá. Ok, copiei aqui. Vamos agora trocar aqui novamente. Opa, só cortado aqui. Pronto. Ok, então pronto. Essa aqui é a nossa matriz. É um exemplo de matriz de permutação, tá? Então vamos dar início aqui à nossa questão. Tem que retornar um inteiro, né? Então, essa aqui é a questão 1. Vai receber uma matriz A de dimensões M, N. Então, a ideia é bem básica, contar a quantidade de zeros e contar a quantidade de uns em cada linha e depois fazer a mesma coisa para cada coluna. Se der diferente de n-1 em um e um único no outro, né, que é o do 1, só pode ter um só, aí você retorna logo 0, tá? Em caso contrário, você faz todas as verificações e vê que está tudo correto, tá? Então, eu vou colocar dois contes aqui.
eu vou colocar o cont 0, que seria para contar a quantidade de zeros. Vou colocar o cont 1, que seria para a quantidade de uns, tá? Aí depois eu vou pegar o for int i vai receber 0. Depois o i tem que ser menor ou igual a m. Fazer um for de novo. Um for novamente para que eu tenho que percorrer cada linha e cada coluna, né? E aqui você simplesmente verifica, né? Aqui lembra ó, que você está fixando o i, né? Então, o i, aí você faz a variação do j, tá? Então, aqui, se eu quiser fixar a linha, né? Então eu coloco o i no primeiro parâmetro da matriz. Aí eu fixei a linha e fico variando o j, ou seja, eu vou pegar essa linha aí porque eu estou variando a minha coluna, tá? Por exemplo, aqui na figura, né? Ó, eu vou colocar aqui o i igual a esse cara aqui. Lembrando que aqui, como é que funciona aqui, né? Aqui as posições são do 0, 1, 2, 3, né? Aqui em cima 0, 1, 2, 3. Se eu quiser pegar essa linha aqui, eu tenho que fixar o 2 aqui, ou seja, eu tenho que pegar o A2. E o outro aqui é que eu vou variar, que é o meu J. Tá? Então, quando esse cara aqui fica variando, né, ó, aí você vai do 1, 2, do 0, 1, 2, 3, então você vai ter exatamente a sua linha, tá? Ok? Então, vamos fazer isso aqui. Então, se o AI na posição J, eu vou contar agora, né? Se ele dá igual a 1, então você vai para o cont 1 mais mais. Você vai fazer a mesma coisa lá para o 0, né? Então, se for igual a 0, você conte mais 0. Aí, ó, como eu coloquei m por n, tá? Eu não posso contar tudo logo aqui não, tá? Porque o m ele pode ser diferente do n, tá? Agora, se fosse uma matriz quadrada, n por n, né? Tipo, se eu tivesse que colocar n aqui, ó, aí eu poderia fixar o outro, né? Ó, tipo assim, eu poderia aproveitar esses códigos aqui, que eu tenho aqui, ó. Aí criar outras... Aí aqui eu iria colocar o J, né? Que é o que varia. E o I aqui, ó, para pegar a coluna, né? Ó. Então, quando você faz do jeito que eu estou fazendo aqui agora, ó, você está fixando a sua coluna. E quem está variando aqui é o J, tá? O J que são a sua quantidade de linhas, tá? Então, no caso, se fosse 2, né, ó, o I, aí eu iria pegar essa coluna, tá? O I aqui ele tá fixo, tá? Aí o J ele iria ficar variando aqui nesses valores aqui, ou seja, você ia pegar essas colunas aqui, tá? Só que aqui no caso, pode ser que não dê certo, porque o N não necessariamente ele vai ser igual ao J. É evidente também que eu tenho que colocar outras variáveis, né? Tipo, cont 1, 1 e o cont 0, 0, né? Então, eu iria criar essas duas variáveis aqui lá para contar logo nessa variação aqui. Tá? Só que como eu estou colocando m por n, então eles podem ser diferentes e pode dar algum erro aqui. Tá? Se você pegar o n maior,
por exemplo, né, se você pegar um n maior do que o m, então quando você for colocar esse j aqui, ó, ele vai dar problema porque ele vai estar tentando acessar um espaço da sua matriz que não existe, tá? Então aqui no caso não dá para fazer isso logo não, tá? Então, mas simplesmente seguindo aqui a mesma ideia, né? Aqui é m, tá? Eu esqueci de fazer a modificação. E aqui eu só troco, né, o i. O i vai até o n de navio, o j vai até o m de Maria. E aqui eu vou fazer aquela modificação que agora eu consigo fazer, tá? Que é o j, né? E aqui o i. Outra coisa que eu esqueci de fazer aqui foi a inicialização do conte em cada contagem, né? Porque para cada linha e para cada coluna eu vou ter que fazer uma contagem. Então, eu tenho que inicializar também esses camaradas aqui. Beleza. Então, pronto, aqui inicializei. Após cada contagem, né, de linha, né, eu posso verificar logo se deu problema ou não, tá? Então, opa. Pera ainda, que deu problema. Ok. Então, se conte 0, né, eu quero que tenha n-1 zeros, tá? Então, se não tiver, ou seja, se for diferente de... Aqui no caso, eu quero... Aqui o 0 seria para... Aqui eu estou contando das minhas linhas, né? Então, a quantidade das minhas linhas é m de Maria, né? Se você tem essa quantidade de m-0 diferente, né? Ou conte 1 diferente de 1, que só tem que ter um único 1, né? Então, você vai retornar 0, né? Porque não vai ser uma matriz de permutação. Então, isso vai ser válido aqui também. E aqui você retorna 1, caso você tenha feito todas essas verificações aqui e não tenha entrado nesses ifs aqui que retorna 0. Ok? Então vamos agora testar aqui, né? Vou criar essa matriz. Ok. Malloc sizeof. Que eu vou multiplicar por 4, porque eu vou criar essa pequenininha, né? Essa de 4 por 4. Estou criando dinamicamente, tá? Essa matriz. Depois vai ter um for. Vai ser menor que 4 também, porque eu vou criar uma 4 por 4, tá? Aqui é um vetor, né? Vetor de inteiros. Então, ok, então aqui criei a minha matriz. Agora eu vou fazer
Seguinte, né? Eu vou fazer... Eu vou colocar para ser um pouquinho mais rápido aqui. Eu vou colocar 0 nela para todo mundo. Depois eu vou colocar esses uns que tem aí nela, tá? Vai ser J e aqui vai ser J também. Então A e J vai receber 0, tá? Então aqui eu estou colocando 0 em todo mundo, né? E agora eu vou colocar os uns aqui. Tem um lá na primeira linha, que é a linha 0, né? No 1, né? Depois tem o do 1 tá na... O da linha 1 tá na 2, né? Coluna 2. Depois da coluna da linha 2 está na coluna 0. E o da linha 3 está na 3 também. Aqui todo mundo vai receber 1. Eu vou dar um print aqui nessa matriz, só para ver se está tudo mesmo normal. Dá um barra N aqui, né? Printei a linha. Só está tudo ok até o momento. Pronto, está aqui, ó. Exatamente a mesma matriz, né, que está ali. Agora vamos testar a nossa questão 2. Não, questão 1, desculpa. Então, eu vou colocar um print aqui. Como ela retorna, né? Então, eu vou colocar 2 barra N. Questão 1. Colocar a matriz A 4x4. Vamos rodar aqui para ver se funciona. Aqui, ó. Pronto, ele retornou, ó. Ele retornou 1, tá? Que essa matriz aqui, ela é de... Ela é de permutação, tá? Por exemplo, se eu... deixa eu colocar um 2 aqui. Se eu colocar um 2, por exemplo, no A23, para deixar de ser de permutação, tá? Vamos ver aqui. Pronto, ele retornou 0. Tá, aqui ele colocou o 2 aqui, ó, e verificou que não é de permutação. Ok? Então, tá claro até agora, gente? Levanta a mão quem tá conseguindo acompanhar. Beleza. Então, vamos criar aqui o protótipo. Copiar aqui embaixo. Vamos para a próxima questão. Agora, tá? Deixa eu trocar aqui.
Então, aqui na nossa segunda questão, né? A gente tem o item A e B, né? Dizemos que uma matriz quadrada inteira, se ela é quadrada, ela é n por n, né? É um quadrado mágico se a soma dos elementos de cada linha, a soma dos elementos de cada coluna e a soma dos elementos das diagonais principais e secundárias são todas iguais, tá? Então, se você for pegar aqui, ó, essa matriz A aqui, ela é um quadrado mágico porque ela tem a soma 15, né? Então, 8 mais 0 mais 7 dá 15, 4 mais 5 mais 6, 3 mais 10 mais 2, e o mesmo vai ser para cada coluna, tá? E as diagonais também. Se você pegar aqui a diagonal principal, ó, fica 8 mais 5 mais 2, que dá igual a 15, e a secundária também, ó, 3 mais 5 mais 7 também vai dar 15 aqui. Tá? Então, basicamente, o que você tem que fazer é pegar uma soma dessa, né? Aí você vai comparar com todas as outras somas, tá? E se der diferente, você simplesmente imprime que não é matriz de quadrado mágico, tá? Aí, se você tiver feito todas essas verificações e sempre deu igual, né? Então isso quer dizer que vai ser uma matriz de quadrado mágico, tá? Então aqui para esse item é aqui, tá? Então faça uma função que recebe inteiro n, uma matriz n por n, que é o m, né? M de Maria, e retorna 1 se esse m é um quadrado mágico e em caso contrário retorna 0. Ok? Então vamos lá, né? Tá bem semelhante a você ficar percorrendo essas linhas. A diferença é que agora a gente vai ter que somar, tá? Então, int 1, questão 2, item A. Então, eu vou receber uma matriz M. Depois o inteiro N, que são as dimensões dessa matriz, tá? Ela é N por N. Tá? Então, eu vou colocar o int S aqui, que seria da minha soma. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar, por exemplo, a diagonal principal e vou colocar aqui nessa soma S, tá? Aí, as outras somas eu vou colocar dentro de uma variável auxiliar. Aí eu vou ficar somando e só vou ficar comparando esse S com esse auxiliar, tá? Então, se sempre der igual, né? É porque eu vou ter colocado tudo certo, né? Aliás, porque vai estar tudo certo lá na minha matriz, tá? Então, o i recebe 0, i menor ou igual do que n, i mais. Aqui no caso, vou pegar o da minha diagonal principal, então, para ser o do S, então o S vai receber o S mais o A, né? Que eu coloquei, não, M, né? Desculpa, M e I, né? Okay? Então, aqui eu estou pegando logo o da minha diagonal principal. Depois, aqui eu vou pegar o da minha diagonal secundária, só que eu vou pegar para o meu auxiliar, tá? Então, aqui como é que vai funcionar? Eu quero que a única variação que seja aqui seja na minha coluna, né? Porque a minha coluna ela vai da última coluna para a primeira coluna, tá? Então eu tenho que ir da coluna n, tá? Aí se você deixar assim, né, ó, n menos i, aí você fica com a primeira coluna que você vai ver aqui, vai ser o n menos i, e quando o i ele é o 0, né, você fica com n menos 0, você fica com n. Só que essa posição ela não existe lá na sua matriz, tá? Então, por isso que você tem que colocar o menos 1. Ok? Então, você fica com n menos 0, menos 1, aí você fica com n menos 1, que é a primeira coluna que você vai querer verificar, tá? Quando você estiver na sua primeira linha. Aqui, como o i ele fica sendo negativo, então a gente sabe que ele vai decrementando, ou seja, ele vai do n-1 para o n-2, para o n-3, e aí vai até onde você quer.
Então, aqui no caso, eu vou trocar por auxiliar. Aqui também eu vou trocar por auxiliar também. E aqui eu já posso verificar logo, né, se essa soma deu certo, né? Então, se aux for diferente de S, ok? Eu já retorno 0 logo imediatamente, porque eu sei que a soma da diagonal principal e da diagonal secundária, elas são diferentes, tá? Ok? Agora eu vou fazer o mesmo para cada linha e para cada coluna, tá? Basicamente é isso. Tá? Posso até aproveitar esse código que está aqui, ó. Colocar aqui, né? Aqui eu vou colocar N, né? Porque era 4, ó. Ok? Então tá tudo aqui certinho o meu for, né? Então, como eu vou fazer para cada linha, né? Eu vou fazer aqui primeiro para cada linha, para depois fazer para cada coluna. Então, auxiliar eu vou colocar para receber 0. Ok? E aqui simplesmente eu vou colocando auxiliar para receber auxiliar mais o A, né? A na posição I, J. Ok? Então aqui você tem o auxiliar, recebe auxiliar dessa posição IJ. Lembrando que quando você faz assim, né? O I está mais aqui nesse externo, então quando I for igual a 0, aí você vai ter toda essa variação aqui do J. Tá? Ou seja, você vai pegar a linha 1 completa aqui nessa soma aqui. Tá? Depois que você fizer isso, você faz essa mesma verificação aqui. Ó. Será que esse auxiliar ele deu, né? Ok, ele deu certo, né? Ou seja, se o auxiliar deu certo é porque ele não vai porque ele vai ser igual o S, tá? E ele não vai entrar nesse if aqui não. Ok? Agora, se ele for incorreto, se você fez a sua soma incorretamente, aliás, se a sua soma não deu S, né, que é o nosso auxiliar aqui, então você vai simplesmente retornar 0. Ok? Então, agora nessa matriz aqui, ó, a gente consegue fazer cada coluna dela aqui dentro desse for aqui também, tá? Porque aqui, como você está fixando o I e o J que está variando, se você trocar, você vai estar fixando uma coluna e você vai estar modificando as linhas, como a gente já viu na questão passada, tá? Então aqui eu posso criar um outro, tipo esse auxiliar aqui, sei lá, eu acho que ele pode ser linha, pode ser o auxiliar L, e depois você vai pegar o auxiliar C, que é de coluna, por exemplo. Tá? Então aqui como eu modifiquei, só colocar aqui, por exemplo, vou utilizar o C da coluna, que tanto faz utilizar qualquer um que vai dar na mesma, né? Aqui também, né? Ó. Esse primeiro aqui que eu estou fazendo é o da linha, tá? Então, colocar o L aqui nele. Colocar o L aqui nesse aqui também. E o L nesse aqui também. E aqui embaixo vou colocar o L aqui também. Como eu vou adicionar também o da coluna, né? Então aqui eu vou colocar o aux da coluna. Os dois vão receber 0, né? E aqui eu vou ficar fazendo a conta da minha coluna. Como é que eu faço isso? Vou modificar aqui para o da coluna. Aqui também para o da coluna. E lembrando que eu só vou trocar o I pelo J aqui. Se você troca o I pelo J, quem está fixado aqui é a sua coluna, né? E quem tá variando são as suas linhas. Então você está fazendo exatamente o que você quer, né? Então aqui, né?
se o aux L ele for diferente do S, ou, né, o aux C for diferente de S, então você vai retornar 0, ok? Então, os dois aqui eles têm que serem iguais ao S, ok? O aux L e o aux C. Se os dois forem iguais, então aqui vai ser falso, né? Aqui vai ser falso também, e logo o ou também vai ser falso. Aí, como ele vai ser falso, ele não vai retornar 0 aqui não, ok? Então, se sempre for verdadeiro, é porque você tem a sua matriz de permutação, tá? Só um minuto, gente. Desculpa. Ok? Tá claro aqui, pessoal? Levanta a mão quem tá conseguindo acompanhar aí. Beleza. Então aqui vamos aqui testar aqui, ó. Essa matriz aqui, que já tem, né, que tem zeros e uns, se você for perceber, ela é uma matriz quadrado mágico, tá? Então, se você for perceber que a nossa soma aqui vai ser 1, tá? Então é para ele retornar 1 aqui nesse caso aqui, tá? Deixa eu só tirar comentar essa linha aqui, né? Porque do jeito que está aqui não vai ser não, tá? Depois eu coloco ela lá de novo. Então, print f. Aí eu vou para a questão 2, item A. Ele vai retornar um D, né? %D. Questão 2, item A, eu vou colocar a matriz A. Eu vou colocar 4, né? Aí aqui é para ele retornar 1, ou seja, para ele printar 1 aqui na tela. Opa, deu problema aqui. Qual foi o problema aqui, gente? O aux L. Ele está dando problema nessa linha aqui? Deixa eu ver aqui. O que ele vai me dizer aqui? O A não está declarado na função, né? É porque aqui eu estou pegando o M, na verdade, né? É o M, professor. Tá tudo certo agora, então. Ver se tem algum outro problema. Tem não. Só isso mesmo. Ok, então aqui ele retornou 1, tá? Aqui de fato é uma matriz de permutação. Agora vamos fazer aqui, vamos tirar esse comentário aqui dessa linha para ver se ele vai retornar 0, né? Pronto, ele retornou 0. Ok? Então pronto, esse aqui é o nosso item A. Agora, um item mais interessante é o nosso item B, tá? Tá claro aqui, pessoal? Todo mundo acompanha tudo que certo aqui? Levanta a mão aí quem está conseguindo acompanhar. Beleza. Então, o item B que é o mais interessante, né? Então, faça uma função. Só um minuto, gente. Tem uma pessoa aqui ligando aqui para mim que eu não sei quem é aqui. Vou só dar uma pausa aqui. Ok, então, gravação retomada aqui. Então, aqui nesse item B aqui dessa questão, né, ele pede uma coisa bem mais interessante, que é a gente criar, né, uma matriz quadrado mágico, tá? Então, ele vai simplesmente dar um número inteiro, tá? E a gente vai imprimir uma matriz quadrado mágico. Ô, professor, tem um aluno que ficou com dúvida no item A. Ah, tá, desculpa, só um minuto, deixa eu ver aqui. Do item A, tá? Deixa eu colocar aqui de novo, tá? Perdão, porque eu não vi.
essas mensagens não. Deixa eu modificar aqui. Pronto, né? 2 contes não deveria estar dentro do for. Do item A, né? Mas os contes... O item A que você fala dessa primeira questão? Pera ainda. Foi não, pô, foi mais depois que o cara falou que. Perguntou assim, e aí, pessoal, tá tranquilo aqui o item A? Daí o cara falou que não. Só que como o senhor não perguntou qual era a dúvida e tal, ele não, acabou não falando qual dúvida que era, tá vendo? Ah, entendi, né? Então esses 2 contos não são dentro do primeiro for. Esse aqui, o Davi, né? Essa aqui é da primeira questão, é, Davi? É não o senhor, professor, é o Matheus aí. Se o senhor baixar mais o chat, aí Ah, fica sim, tá, tranquilo. desculpa. Tá, pera ainda. É porque eu tô pegando aqui lá do começo, né? Esse também. Matheus, né? Pera ainda. Matheus, dá pra ver melhor? Tu dizer qual a dúvida? Cadê a mensagem do Matheus, homem? Qual é a dúvida? Alguém pode me falar aí? Professor, foi porque você tinha perguntado se estava tudo ok na letra A. Você até falou levanta a mão. Aí ele foi e colocou não. Agora, assim, ele tem que dizer qual é a dúvida dele, né? Qual é a sua dúvida, Matheus? Ah, entendi agora. Mas deixa eu só perguntar aqui, o Davi, você já tirou a sua dúvida, Davi? Não, foi o Davi que fala aqui primeiro. Ainda, os 2 contos não são dentro do fone, não, né? O do Davi já tá ok, né, então? É, professor, foi logo naquela questão um. É porque até naquela hora que você não tinha colocado os contos dentro do for, aí eu falei. Aí você colocou Ah, depois. aqui, né? Ah, sim, eu coloquei depois. Ah, entendi. É... Matheus, o que você perguntou se tinha entendido, ok? Você não entendeu o quê? Você não entendeu a pergunta? Você não entendeu qual foi a minha ideia para resolver ela? Ou você não entendeu como eu implementei a minha solução? Você está falando da 2A, né, Matheus? Ah, para resolver e a implementação. Tá bom, eu entendi. Eu acredito que entendi aqui. Deixa eu só trocar aqui. Ok, então aqui, ó, a questão você entendeu, né? Então, o item A ele pede, né, para você receber uma matriz n por n e você tem que retornar 1 se ela é um quadrado mágico, ok? Então, uma matriz ela é um quadrado mágico quando ela tem a mesma soma em cada linha, em cada coluna, em cada diagonal principal, não, na diagonal principal e na diagonal secundária, tá? Então, esse A aqui, ó, ela é uma matriz quadrado mágico. Por quê? Porque se você for pegar a soma da primeira linha, vai dar 15, que está aqui, ó, 15 aqui embaixo. Se você pegar a soma da segunda linha, 4 mais 5 mais 6, vai dar 15. 3 mais 10 mais 2, que é a terceira linha, vai dar 15 também. O mesmo vai ser para cada coluna. Ó, 8 mais 4 mais 3, né? Você tem 8 mais 4 mais 3, você vai ter o 15 também. 0 mais 5 mais 10 vai dar 15, ok? Então, 7 mais 6 mais 2 vai dar 15 também. Se você pegar a sua diagonal principal, que é o 8 mais o 5 mais o 2, vai dar 15 também. Diagonal secundária, 3 mais 5 mais 7 vai dar 15 também. Ok? Ok? Então, aqui você entendeu, né? Como é que você identifica uma matriz quadrado mágico, certo? Responde para mim aí no chat aí, Matheus. Ok. Então, o que você percebe, o que você tem que fazer aqui é basicamente a soma
de cada linha, de cada coluna, da diagonal principal e da diagonal secundária. Então, toda vida que você fazer a soma, né, tipo assim, 8 mais 0 mais 7, deu um certo valor que é o 15 aqui, por exemplo, tá? Aí, depois você vai fazer para cada a soma para cada uma das outras linhas. Aí, qual foi a minha ideia, né? Primeiro eu peguei o da diagonal principal, tá? Então, eu peguei o da diagonal principal, que aqui no caso seria o 8 mais 5 mais 2. Aí eu coloquei numa variável que eu chamei de S, que seria a minha primeira soma, entendeu? Então, você tem a sua primeira soma lá de S lá. Depois, eu fui para a minha diagonal secundária, tá? Então, eu peguei o 7, o 5 e o 3, ok? Então, aqui, você vê que eu indo assim, né? Ó, 7, o 5, o 3, eu estou indo da primeira linha até a última, né? Estou indo da primeira linha até a última, porque eu vou de cima para baixo, tá? E eu vou da minha última coluna, ó, da minha última coluna para a primeira coluna quando eu vou percorrer o 7, o 5 e o 3, tá? Então, como eu vou da minha última coluna para a primeira coluna, então eu tenho que ir lá do n-1, né, até o 0, né, a minha posição 0. Tá? Então, eu fiz isso, né? Eu fui calcular a soma, né? Aqui, no caso, se fosse, né? Seria do 7, do 5 e do 3. Só que eu não coloquei no S, não. O S, ele é a soma da minha diagonal principal. Eu coloquei em outra variável auxiliar. Entendeu? Então, 7 mais 5 mais 3, eu coloquei em uma variável auxiliar. Deixa eu ir só para o código aqui, só para você ver como eu fiz essa parte de só pegar essa diagonal principal e essa diagonal secundária, tá? Então, deixa eu colocar aqui para você ver. Ó. Pronto, ó, como eu tinha falado, ó, o S, né, ele é a soma da minha diagonal principal. A diagonal principal, para você pegar, você simplesmente pega o II, tá? Ou seja, você vai para a posição 0, 0, para a posição 1, 1, para a posição 2, 2, e assim vai até a sua posição n-1, n-1. Tá? Então, peguei a soma da minha diagonal principal. Depois, eu coloquei nesse auxiliar aqui, que é o meu auxiliar C. Tá? Eu vou fazer a soma da diagonal secundária aqui. Okay? Lembra que a coluna, né? Você vai da última coluna para a primeira coluna. Ou seja, você vai da coluna n-1 para a coluna 0. Tá? Então, por isso que eu coloquei n menos i menos 1. Tá? Quando o i ele der igual a 0, você vai ficar com n menos 0 menos 1, que é n menos 1 no final das contas. Tá? Aí, como você sempre está colocando o i aqui, né, negativo, então ele vai ficar decrementando aqui no caso. Ou seja, ele vai de n menos 1 para n menos 2, para n menos 3, e ele vai até ser o 0. Tá? Então aqui, essa conta aqui, no final das contas, ela vai ser 0 lá no final, quando o teu i aqui ele der n-1. Tá? Então, aqui foi a soma da minha diagonal secundária. Ok? Então, no S eu tenho a minha diagonal principal e no auxiliar C eu tenho a minha diagonal secundária, tá? Então, aqui embaixo, nesse F aqui, né, eu já verifico logo se essas duas somas elas têm que estar ok, né? Tipo assim, eu tenho, para ter uma matriz quadrado mágico, eu tenho que ter essas duas somas sendo iguais. Se for diferente, como está aqui, ó, se for diferente, você não tem uma matriz quadrado mágico, você simplesmente retorna 0. Ok? Até agora está tudo certo, Matheus? Responde para mim no chat aí. Entendeu até? Ok, né? Então, aí deixa eu voltar aqui pro nosso... para a nossa lista aqui novamente. Então, ó, agora eu vou ter que fazer as verificações, né? Eu já fiz de cada diagonal principal, verifiquei, tá ok, tudo certo. Então, agora eu vou ter que verificar cada linha, né? E cada coluna também. Tá? Então, como é que eu faço para pegar esses camaradas, né? Para pegar essa primeira linha aqui,
Basta você fixar a linha e você ficar variando a coluna. Ó, tá, ó, aqui seria a linha 0, que tem o 8, o 0 e o 7. Então, aqui é a minha linha 0. Então, na minha coluna 0 eu tenho 8, na minha coluna 1 eu tenho 0 e na minha coluna 2 eu tenho 7. Então, aqui eu fixei a minha linha e fiquei variando a minha coluna, tá? Então, o I aqui ele é fixo e o J aqui ele vai ser variável, tá? Aí, eu peguei uma variável que é o auxiliar L, né? L de linha, tá? Eu fiz essa soma aqui, ok? Aí, eu aproveitei no mesmo for para fazer o da coluna também, tá? Quando você fixa lá a sua coluna 0, né? Eu vou pegar a minha coluna 0 e vou fixar ela e vou ficar variando a minha linha, tá? Então, quando você pega a sua coluna 0 e fica variando as linhas, o que vai dar, tá? Na linha 0 você vai ter o 8, na linha 1 você vai ter o 4, na sua linha 2 você vai ter o 3, ou seja, eu peguei a minha coluna aqui no caso, tá? Então, pego logo a linha e pego logo a coluna e faço logo a soma, um lá para o auxiliar L e o outro para o auxiliar C, ok? Então, depois que eu fizer isso, basta eu ver, né? Será que ou esse auxiliar L ou então esse auxiliar C, né? Ele deu diferente de S, porque se um deles der diferente de S, é porque eu não tenho uma matriz quadrado mágico, tá? Então, basta eu fazer essa verificação, tá? Então, a gente vai aqui para o código agora para ver como é que isso ficou, tá? Então, aqui no código, ó, aqui a gente parou aqui nessa linha 15, né? Ó. Então, aqui eu fiz o for, né? O for. Aí, eu zerei aqui as minhas somas. Lembrando que auxiliar L e auxiliar C são somas aqui, tá? E depois aqui você tem a variação do J, né? Ó. Então, na primeira linha, né? Nesse 20 aqui, nessa linha 20 aqui, eu deixei o I aqui, ó, nessa posição aqui que é referente às linhas da minha matriz. Tá? Então, o que está variando aqui, ó, é o que está nesse for mais interno aqui, que é o J. Tá? Então, quando eu faço isso, eu fixo a minha linha lá, como eu fiz lá na minha linha 0. Aí eu vou variando o meu J, ou seja, eu fui da linha 0 para a linha 1, para a linha 2, a coluna, desculpa, tá? A coluna 0, a coluna 1, a coluna 2, e assim eu peguei a minha linha todinha, tá? E se eu trocar, ó, como eu fiz aqui embaixo, eu só troquei o I pelo J. Ó. O J está aqui agora e o I ele está aqui depois, tá? Então eu fixei aqui na minha coluna e variei a minha linha, tá? Como eu fiz isso daqui, eu peguei a soma da minha coluna todinha, tá? No caso da minha coluna I, tá? Então aqui eu faço o somatório dos elementos da minha linha I e aqui eu faço os somatórios da minha coluna I, ok? E aqui embaixo eu simplesmente verifico, né? Se a soma lá da linha for diferente do S, ou então ela for diferente se o meu auxiliar C ele for diferente do S, né? Então eu vou retornar 0 porque eu não tenho uma matriz quadrado mágico. Ok, Matheus? Tá tudo certo? Me dá um feedback aí. Tem mais alguma dúvida? Se não tiver, fala tá tudo certo, professor. Bota aí no chat aí. Qual é a sua dúvida? Ah, tinha uma vírgula, né? Então tá tudo certo, né? Fala só um sim aí pra mim. Ok, entendi, então. Ok, né? Então pronto. Então essa aqui foi legal, né? Ok, então a outra questão
ela é bem interessante, né? Que é para você gerar uma matriz quadrado mágico, tá? Então a ideia é utilizar essa questão aqui esse item aqui dessa questão 2 para a gente fazer o item B, tá? O item B basicamente é para a gente gerar uma matriz quadrado mágico. Então aqui questão C. Aqui no caso ele só pede para printar na tela, tá? Mas aqui a gente pode retornar, por exemplo, tá? A gente pode retornar. Não, vamos só printar na tela mesmo, porque aí vai ser Não, eu vou colocar como se fosse para retornar mesmo, que depois eu quero utilizar o free dentro desse A, tá? Então aqui basicamente vai ser um int n, tá? Ele vai te dar um int n e quer que você gere uma matriz quadrado mágico n por n. Acho que é o que alguém que já falou aqui qual foi a ideia. Seria gerar aleatoriamente, né? Ok, então basicamente essa é a ideia, né? Você gera aleatoriamente lá uma matriz, aí você verifica se ela é quadrado mágico, ok? Se ela for quadrado mágico, aí você simplesmente retorna ela lá, tá? Então vamos colocar aqui, colocar o A aqui, porque senão eu fico até para aproveitar também isso daqui, não. Então vamos colocar aqui. Então, aqui é uma matriz n por n. Então tem essas modificações aqui para fazer. Então criei a minha matriz. Aí agora eu tenho que percorrer ela, né? Colocando. Isso aqui seria para você imprimir. Mas a gente vai utilizar para criar números aleatórios, tá? Ou então, mais correto seria dizer pseudo-aleatório, tá? Então, aqui nessa posição, a IJ, vou colocar para receber, aí tem a função range. Para não ficar número muito grande aqui, eu vou colocar %n, que seria para de números que vão... Por exemplo, se a matriz ela for 4x4, eu só vou ter 0, 1, 2 e 3, tá? Lembra que o que a função range faz? Ela gera um número pseudo-aleatório, tá? Aí quando você coloca o %n, né, você está pegando o resto da divisão por n. Então, o resto da divisão por n, se for 10, por exemplo, você pode ter do 0 até o 9. Se for 20, você tem do 0 até o 19. Ok? Basicamente você tem que ficar gerando... Assim, uma ideia é você ficar gerando números. Agora, claro, né? Se você for bem... Vamos dizer assim... For bem sabido aqui... Dá para você gerar de um jeito bem mais fácil, entendeu? Aqui seria para a gente pegar valores mais... assim, criar matrizes que não são tão... óbvias, né? Assim, por exemplo, se você gerar uma matriz que só tem 0 dentro, ela vai ser uma matriz quadrado mágico, tá? Se todo mundo é o mesmo número, né, vai funcionar. Então, se for 1, se for 2, se for 3, se for 4, né, só 4, só 3, só 2 em cada um dos elementos, vai dar tudo legal, entendeu? Então, assim, aqui se caísse essa questão aqui na prova, se você fizesse assim, estaria correto, tá? Mas aqui é bem mais interessante, né? Para você ver como é que funciona, né? Sim, para gerar números distintos, né? Porque senão aqui vai ficar gerando o mesmo número, né? Ok.
Pode fazer assim também, não tem nenhum problema não. Ok, então vamos fazer assim, tá? Então pronto, aqui eu estou gerando uma matriz, tá? Aí aqui depois eu tenho que verificar se ela é de permutação, que basicamente eu vou utilizar a minha questão 2, tá? Item A, né? Então eu vou colocar o A, depois vou colocar o N, tá? Então, se esse camarada aqui der igual a 1, aí eu vou dar um return aqui, tá? Eu vou pedir para ele ficar retornando o A. Tá? Mas como eu quero que isso aqui fique até ele conseguir retornar, né? Esse A, então eu tenho que colocar... Posso colocar dentro de um while, por exemplo, tá? Qual vai ser a condição de parada desse while? While aqui. Na verdade, ele não vai ter condição nenhuma. Ele pode ficar aí até ele retornar. Então é só colocar um aqui. Se você colocar um aqui, ele vai ficar aqui até ele retornar. Ok. Tem um sRand, tem outras funções. É porque o que o Yanda está falando é porque ele sempre vai gerar sempre a mesma matriz aqui, tá? Ok, então basicamente é isso daqui, tá? Então ele vai retornar aqui uma matriz no caso, ele não vai printar como a questão está pedindo, mas lá para printar é só botar esse for aqui lá dentro lá do printf que dava tudo certo também, tá? Então vamos aqui pegar aqui nessa questão aqui, tá? Então printf vocês vão entender o que é que na questão 2, né? Aí ele pede para eu vou pedir para ele digitar o N, tá? Que aqui o usuário vai ter que falar e ele vai ter que fazer, tá? Eu vou colocar nessa mesma matriz A aqui, tá? Então eu vou ter que acabar com ela, né? Copiar aqui, colar aqui. Aqui no caso eu vou deixar 4 mesmo, porque o tamanho dela vai ser 4x4. E aqui eu vou utilizar o free, tá? Então eu já usei ela lá em cima, aqui não vou mais precisar. E vou usar o free aqui também. Só no A aqui, tá? Então aqui eu zerei a minha matriz. Aí aqui, depois que o cara digitar o N, eu vou gerar ela novamente, tá? Então eu vou pegar esse malloc sizeof aqui. E vou colocar para ele gerar o N por N. Tá? Eu só esqueci de colocar o scanf, né? E também do N, né? Declarar o N aqui em cima. Ok, então ele digitou que tem um N aqui. Então ele digitou, criou uma matriz de N ponteiros. Depois, para cada um desses ponteiros, ele alocou dinamicamente um vetor. Tá? Aí o que é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou colocar para o A. Aliás, eu não preciso fazer isso aqui não, né? Porque na minha questão ela já retorna direto, né? Professor. Esqueceu da questão. É isso mesmo. Acontece. Então, item B. Aí eu vou dar só um número aqui, por exemplo. Posso fazer uma 3x3 aqui. Aliás, 3 não, né? É um N, desculpa. Aí aqui eu vou printar aqui na tela aqui. Como tá aqui, não.
Ok? Então aqui ele vai printar certinho lá em matriz. Vamos ver se vai dar certo. Opa, deu problema aqui. Qual foi o problema que deu? Vamos ver o que é que ele vai nos dizer aqui. Malloc foi... Ah, sim, o stdlib. Meu Deus, esqueci do stdlib. Include... Opa, mas não é isso não. Deu errado aqui de novo. Questão 2b. Ah, porque não tem aqui. É questão 2, professor. Agora deu certo. Vamos ver se vai dar certo aqui para ele gerar aqui. Será que vai dar certo? Vamos botar um 3x3. Ó, ele gerou um 3x3, ó. 1, 2, 0, 0, 1, 2, 2, 0, 1, tá? Aí o que o menino tava falando, ó, é porque se eu digitar aqui de novo, ó, eu vou aqui novamente aqui, ó. Aí se eu digitar 3 aqui, ó, ele vai dar a mesma matriz, tá? Ó. Ok, então bota o srand lá depois. Mas vamos colocar aqui, por exemplo, ó, 4 aqui, ó. Aí ele já passou um tempinho a mais, ó, tá? Ó. Mas ele fez aqui uma matriz quadrado mágico também interessante, tá? Vamos ver aqui, será que por 5 ele passa mais tempo? Ó, botei 5 aqui já, né? Ó. Então já fica um pouquinho complicado para ele fazer, né? Aqui. Será que se eu colocar restrição só para 0, 1, 2, ou seja, eu vou botar aqui o range aqui para receber o end, né? Ele vai ser por 103 aqui. Será que ele consegue fazer com 5 também? Vamos aqui com 5. Com 5 ele faz rápido, né? Quando só tem a possibilidade de você colocar 0, 1, 2. Ok? Então essa questão aqui ela é bem interessante. Sei lá, o outro lado, se você quiser ficar testando no seu computador, tá? Não tem nenhum problema, não. É bem interessante essa questão aqui. Ok, então deixa eu criar o protótipo dela aqui. Alguma dúvida, pessoal? Desculpa. Alguma dúvida aqui nessa questão? Basicamente foi só gerar randomicamente os valores, né? O range não ia retornar todas as entradas iguais? Sim, ó. Deixa eu te falar aqui, Matheus. Ó. Deixa eu botar aqui de novo para ti. Ó. Por exemplo, ó, eu tô aqui, né? Ó. Se eu vou colocar 3 aqui, tá, Matheus? Ó, 3. Aí ele gerou essa matriz aqui, ó. Aí tu decora na tua cabeça essa matriz aqui, ó. O 1, o 3, 1, o 2, o 0, tá? Você decora essa matriz aqui, ó. Aí eu vou fechar meu programa e vou abrir de novo, ó. Aí, ó, eu vou colocar 3 de novo, ó. Aí ele gerou exatamente a mesma matriz, ó. Tá? Ó. Aí, se toda vida eu for colocar aqui, ó, 3 aqui, ó, ele sempre vai gerar sempre a mesma matriz que está aqui, tá? Para isso não acontecer, você tem que colocar aquelas funções lá que eu acho que foi Yanda que falou, tá? Entendeu? Ele sempre vai ficar gerando essas matrizes, tá? Aí, essa aqui é a matriz 3x3. Se você colocar outros valores, o 4x4, por exemplo, ó, vamos colocar aqui o 4x4. Ó. É evidente que isso aqui é uma matriz diferente porque ela tem dimensões diferentes. Mas se você colocar de novo 4x4, decorou aquela lá? Ó, isso é a mesma matriz. Ó. Toda vida que você colocar 4, vai gerar sempre essa mesma matriz aqui, tá? Ok? Ó, sempre vai ser a mesma matriz. Ok? E claro, se você mudar esse valor aqui também vai ser diferente. Ó.
colocar aqui 10, por exemplo. Aí ele já vai abrir possibilidade para o 10. Ó. Deixa eu colocar o 3 aqui. Ó, ele já trocou, ele já colocou 1, 2 e 3 aqui, tá? Não é aquela mesma que estava lá anteriormente, não, tá? Mas se você deixar do jeito que está aqui e só modificar o que o usuário está digitando, ó, vai ser sempre a mesma matriz, tá? Vamos dizer assim, porque ele sempre pega os mesmos números aleatoriamente, tá? Não é aleatório, assim, o computador nunca pega número aleatório na verdade, ele sempre pega pseudo-aleatório, tá? Ele pega lá do, vamos dizer assim, lá do clock, lá do teu relógio. Entendeu, Matheus? Então, deixa eu... Se entendeu, dá um ok pra mim aí. Ok, né? Pronto, agora vamos para outra questão aqui. Deixa eu trocar aqui. Vamos para a questão 3, tá? Então, essa aqui é bem interessante. Essa aqui a gente vai trabalhar com mapas, né? Então, considere N cidades numeradas de 0 a N-1, tá? Então, você tem um número para cada cidade. Você tem a cidade 0, a cidade 1, a cidade 2, a cidade 3. Por exemplo, você tem que, sei lá, que a cidade 0 é Russas, 2 é Limoeiro, entendeu? A cidade, a outra é Palhano, tá? Aí você tem um número para cada uma delas, tá? No final das contas, para o computador, tudo é número, tá, gente? Então, se você pegar um nome, tem um número específico para aquele nome. Se você pegar uma letra, tem um número específico para aquela letra. Ok? Então, assim, na verdade, tudo para a gente vai ser números dentro do computador, tá? Então, aqui você tem essas cidades, N cidades, no caso, né, que vai do 0 até o N-1, então você vai ter N cidades, tá? Que estão interligadas por uma série de estradas de mão única, tá? Então, você tem umas estradas que só vai por uma mão só, tá? Então, as ligações entre as cidades são representadas pelos elementos de uma matriz quadrada, aí que eu estou chamando de L, N, N, tá? Cujos elementos L e J assumem o valor de 0 ou 1. Tá? Então, dentro da sua matriz, você vai ter 0 ou 1, tá? Conforme exista ou não estrada direta que saia da cidade I e chegue na cidade J. Ok? Então, se na sua matriz você pegar o L, I, J, é porque você é igual a 1, né? Dentro da sua matriz. Se você pegar lá igual a 1, você vai ter que daquela I, né? Daquela linha I, né? Aquela cidade I, ela vai chegar na tua cidade J, que seria referente à tua coluna, tá? Então, aí aqui ele vai explicar melhor ainda, tá? Então, assim, os elementos da linha I, então, se você pegar a linha I, indicam as estradas que saem da cidade I. Então, tu pega a tua linha I, tu vai pegar todas as cidades que vão sair dessa cidade I, tá? E os elementos da tua coluna J indicam as estradas que chegam na cidade J, tá? Então, a linha são os que saem daquela cidade e o J são que chegam naquela cidade, a coluna, tá? Se você pegar a coluna todinha, tá? Então, aqui, ó, para você... aqui, por convenção, a gente coloca o LII igual a 1, ou seja, você sai e volta para a mesma cidade, tá? Existe uma... que seria equivalente a você sair e voltar para a sua cidade, você consegue fazer isso, tá? Ou seja, é como se tivesse uma estrada, né? Que saísse e voltasse para a mesma cidade, ok? Isso aqui sempre acontece para cada cidade, tá? Então, a figura 1 e a matriz L mostra um exemplo para n igual a 4, ou seja, que você tem 4 cidades. Aqui é o mapa aqui embaixo, né, que seria o seu mapa, e aqui em cima você tem a sua matriz, tá? Então, ó, só para você ver, ó, por convenção, aqui a sua diagonal principal, então vai ser todo mundo 1. Então, aqui não tem o que fazer. Aqui vai ser todo mundo 1 e pronto. Aqui embaixo no seu mapa, ó, você tem
do 0, né, você tem uma estrada que vai para o 2. Então, lá na sua matriz, né, na posição 0, 2, você vai ter 1. Ó. Então, aqui, ó, na linha 0, tá? Aqui é a linha 0. Você pegou aqui a linha 0, aí você vai lá para a coluna 2. Então, aqui é a coluna 0, coluna 1, coluna 2. Então, aqui você vai ter um 1, tá? Por quê? Porque você tem essa estrada que vai do 0 para o 2 aqui. Tá? Então, aqui você pode fazer essas verificações. Para o 3 já não existe, é 0 aqui. Ou seja, se você pegar a sua linha 0 e a sua coluna 3, tá? Lembra que vai do 0, 1, 2, 3. Então, se você pegar isso, você vai ter um 0 aqui. Então isso quer dizer que não tem uma estrada que saia do 0 para o 3. Tá aqui na figura aqui embaixo. Ó, não tem nenhuma estrada que vá diretamente do 0 para o 3. Ok? Tá claro aqui, pessoal, isso aqui? Vocês entenderam aqui qual é a ideia? Tem que entender tudo certinho disso aqui, porque senão depois não vai conseguir resolver, né? Então, levanta a mão aí quem está conseguindo entender. Beleza, tá? Então, considere as seguintes funções também. Considere que as seguintes funções também recebem um inteiro n e a tua matriz, que é o teu mapa, né? De mão dupla, né? De mão dupla é quando você tem uma estrada que vai e uma estrada que volta, né? De uma cidade para outra, né? Beleza? Ó, que apresenta ligações entre as cidades, né? Faça uma função que, né? Aqui. Ou seja, você vai ter o n, você vai ter o seu mapa, que é a sua matriz, né? Aí o item A, né? Recebe um inteiro k e imprime quantas estradas saem e quantas chegam à cidade K. Ok? Então, esse item aqui, se a gente voltar aqui para cima, né, ele quer quantas estradas saem e quantas estradas chegam nessa cidade aqui, tá? Aqui você vê o seguinte, ó. Se você pegar os elementos da linha I, né, ele pega todas as cidades que saem, tá? Sai de onde? Dessa cidade I, tá? Então, se você trocar por K aqui, né, o I você vai trocar por K. Então, os elementos da linha K indicam as estradas que saem da cidade K. Então, basta você somar, né? Você vai somar a linha K, que você vai ter a quantidade de estradas que saem dessa cidade K, ok? E se você pegar os elementos da coluna, aí você troca o J aqui por K também, indicam as estradas que chegam à cidade K. Tudo bem? Então, basicamente, esse item aqui é só para você somar a linha K, aí você vai retornar essa soma, você vai imprimir aqui no caso, nessa soma, né? E vai dizer que são as estradas que saem, tá? E depois você vai fazer o mesmo lá para coluna K para dizer que são as que chegam. Ok, então basicamente essa aqui é a ideia. Tá claro aqui, pessoal? É só somar uma linha, fazer o somatório de uma linha e o somatório de uma coluna, que é a linha K e a coluna K. Todo mundo aqui entendeu aqui qual é a ideia, pessoal? Ok, então vamos fazer aqui, tá? Basicamente as outras questões elas são assim bem semelhantes. Depois que você entende esse funcionamento, né? Então, int aqui ele vai só printar, então eu vou colocar void, né? Questão 3, item A. Ele vai receber o L, né? Que é a minha matriz, o int n e o int k, que é a cidade que você quer fazer a verificação de quantos saem e de quantos chegam, tá? Então, eu vou ter duas somas, né? Então, eu vou ter o S, eu vou colocar S
como eu vou pegar o da coluna, né? E o da linha, tá? Eu vou colocar o SL para ser... Ou então eu posso colocar somente o L minúsculo para ser a soma da linha, né? E a coluna eu vou pegar o C, tá? Então aqui o L minúsculo vai ser a soma da linha e o C minúsculo vai ser a soma da coluna, tá? Então aqui você vai ter um for. Aí vai ser do 0. Ok? Então aqui eu vou fazer a soma aqui, né? Você lembra que a linha está fixa e a coluna também está fixa, tá? Então o L vai receber o L mais... Aqui eu quero pegar a linha K, né? Então eu vou pegar o L, K, porque eu quero a linha K. E a variação do I aqui vai ser na coluna, tá? E aqui eu vou, com o mesmo pensamento, eu vou pegar o da coluna. Então, a coluna aqui do L aqui tem que ficar fixa, tá? Só que a linha ela varia. Então, eu vou colocar o I aqui. Ok? Então, contou aqui, só dá o print aqui embaixo, né? Print, aí eu vou colocar eu vou colocar K, né? K é igual a %D. Aí eu vou colocar sin %D. E chegam %D também. Aqui bota o K, bota os que saem são o L, né? E os que chegam são a coluna. Ok? Então, simplesmente isso daqui. Tá? Então, tá claro aqui qual foi a minha ideia, pessoal? Levanta a mão aí. Quem está conseguindo acompanhar aí? Professor, eu tô meio com dúvida. Eu não Diga. entendi a ideia do bagulho, tá ligado? A ideia da questão, eu não consegui compreender muito bem. A ideia da questão que você fala, você não conseguiu entender então o mapa, é isso? Exatamente. Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui o mapa aqui do lado aqui. Aqui, deixa eu pegar aqui as questões aqui. Vou pegar do item aqui como está aqui. Então aqui tem algumas modificações, eu vou pegar essa mesma matriz aqui. Tenho aqui na diagonal principal e... Pronto, essa aqui é a matriz que estava lá, ó. Então, essa aqui é a nossa matriz. Tem um bem aqui também, né? Deixa eu voltar para cá. Então, pronto. Essa aqui é a nossa matriz que vai ser o nosso mapa, tá? Aí eu vou criar o mapa aqui embaixo, tá? Então, aqui você tem a cidade 0, tem a cidade 1, tem a cidade 2 e tem a cidade 3, tá? Então, quando você pega a cidade 0, aí você quer saber quantas estradas saem dela e para onde vai, tá? Então aqui o 0 eu sei que ele tem uma... Aqui eu vou pegar essa linha aqui, tá? Ó. Okay, então eu vou pegar essa linha aqui. Então a gente tem que o 0, 0, ele tá lá, ou seja, ele tem uma estrada que vai da cidade 0 para ela mesma, ou seja,
você tem o que seria isso aqui, né? Você tem uma estrada que vai dela para ela mesma. Só que eu não vou fazer esse desenho não, porque vai ser válido para cada cidade, tá? Aqui por definição, tá? Ok? Então eu vou aqui me atentar a essas outras aqui, tá? Então vamos lá. Esses camaradas aqui, né? Como você tem nessa linha 0 aqui, esse 1 aqui, ele quer dizer o quê? Que você vai ter uma estrada que vai do 0 para o 1. Tá claro? Quem foi que falou aí comigo? Já deu certo, acho que agora eu entendi. Eu não tava entendendo porque tinha que somar, sabe? Só que agora já deu certo. Valeu. Porque como você tem esse 1 aqui, ó, você vai do 0 para o 1, né? Ó. Só que você tem para o 2 também, né? Ó. Então você tem uma estrada que vai do 0 para o 1 e tem uma que vai do 0 para o 2. Então, quando você for somar aqui, ó, você vai somar a quantidade de estradas que estão saindo do 0, tá? E quando você pega essa coluna aqui, ok? Você está pegando as estradas que chegam, né? Porque você tem aqui o 2, por exemplo, né? Ele sai do 2 para ir para o 0, né? Ó. Então, você tem que ter uma estrada que tá saindo do 2 e está chegando no 0, tá? Então, por isso que aqui você vai pegar os caras que chegam, tá? Então, vamos ver se funciona aqui, já que está tudo ok, então. Vamos colocar aqui, deixa eu dar um free aqui nessa matriz de novo. Essa matriz A aqui. Ok. Essa matriz A aqui ela é bem parecida com a nossa primeira matriz, né? Então eu vou pegar o que eu tinha feito aqui anteriormente, né? Pegar esses uns aqui que eu tinha colocado aqui, com exceção desse 2 aqui, né? Então, basicamente a gente faz algumas modificações aqui. Então, criei a minha matriz A. Aqui eu vou colocar todo mundo 1, por exemplo, porque eu sei que tem poucos zeros, né? Então, aqui eu sei que tem um 0 aqui nessa posição, nessa aqui, ok? Então, aqui eu tenho menos zeros aqui, então eu vou economizar um pouco aí. Então, na linha 0, eu tenho um 0 lá no 3, na minha linha 3. No 1 eu vou ter um 0. Acho que vou colocar assim para ficar mais claro, né? Na minha linha 1, né, eu vou ter um 0 lá no 1, 0. Mas eu vou ter também lá no 1, 3 também. Ok. E agora lá no 2, eu vou ter... Deixa eu tirar daqui, colocar aqui embaixo. Eu vou ter na posição a coluna 1. Depois, o 3, eu vou ter 2 zeros, né? Então, eu vou ter no 3, 0. E no 3, 1. Ok, coloquei aqui. Deixa eu printar também, né? Devia ter printado aqui também. Vou pegar esse print aqui. Tem as mesmas dimensões, então... Ok, então agora eu vou chamar a minha questão 3 item A. Então eu vou passar o L, né? O L, o N, aqui no caso é 4. E a minha cidade pode ser a cidade 2, por exemplo, né?
Então aqui você tem, quando você for fazer a soma, aqui vai dar 4, né? E aqui vai dar 3. Ok? Então simplesmente chamar aqui e ver o que é que ele vai dizer aqui. Deixa eu só printar aqui em cima desse item aqui, né? O K depois, dar uns barrinhos aqui. Ok. Opa, questão 3. Qual foi o problema aqui? Coloquei o contrário, foi? Deixa eu ver. Uma 3 é uma matriz, né? Espera ainda. Ah, que eu coloquei L aqui. É o A, desculpa. Ah, ele vai ficar pedindo isso aqui direto, né? Opa, deu erro aqui. Deixa eu tirar essa questão aqui. Essa questão 2 aqui. Deixa eu colocar um 3 aqui direto aqui para ficar rodando aqui. Eu vou comentar aqui essa linha aqui também. Pronto, ele vai ficar rodando aqui direto. Qual foi o problema aqui, gente? Deixa eu ver aqui. Ele gerou aqui, mas aqui ele não gerou aqui embaixo. Não foi a matriz? Então tem algum problema aqui no meu copiar e colar aqui, será? Eu dei um free aqui, né? Deixa eu ver aqui. Essa aqui é a questão 2. Tá ok. Aí eu chamei o 2B aqui. Depois eu imprimi aqui o A, não foi? Ah, entendi. É porque aqui eu estou pegando tamanho 3, né? Deixa eu pegar tamanho 4. Por isso que está dando errado aqui, tá? Isso aqui é importante. Você tem que pegar as dimensões da sua matriz corretamente, tá? Porque eu tinha colocado 3 aqui e aqui eu estava colocando 4. Ok. Não, ele está gerando aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu tirar essa questão aqui, porque... Deixa eu colocar 3 aqui mesmo, porque ele vai gerar rápido, né? Ele estava gerando rápido, na verdade, né? Vamos ver se ele vai dar um free aqui. Pronto, tá aqui, ó. Antes de printar aqui, deixa eu colocar um printf aqui. E aqui vai ser a nossa questão 3. Deixa eu colocar aqui. Q3A. Vou colocar um barra N que é para imprimir essa matriz embaixo. Ok, ó. Então aqui, ó. Então aqui ele printou a nossa matriz, tá? Do jeito que eu fiz ela aqui do lado, ó. Se você for perceber, ela tá igual, né? Aí eu coloquei aqui o K sendo igual a 2, né? Como eu circulei aqui do lado também. Então saem 3. Então se você somar nas linhas vai dar 3. E chega um 4, né? Eu vou só trocar aqui esse número aqui, ó. Para você ver a diferença, tá? Então se eu colocar 1, por exemplo, tá? Então deixa eu tirar aqui. Você pega 1, aí vai dar 2, né? E aqui também vai dar 2, tá? Ok, ó, tá aqui, ó. Aí você pegou o K igual a 1, aí 2 saem e 2 chegam. Tudo bem? Duas estradas. Tá ok aqui, pessoal, o que eu fiz? Tem alguma dúvida? Levanta a mão aí quem tá conseguindo acompanhar tudo certinho. Tá de boas, né? Ok, então deixa eu voltar aqui para nossa lista, tá? Então, ó, só com esse item aqui, de você ficar somando essas linhas e tudo, né? Dá pra gente ver que essas outras aqui. Ok, então, ó, retorna a cidade que chega o maior número de estradas nela. Que chegam, né? Que chegam, você lembra de quem? Das colunas, tá?
Então, como é que a gente aprendeu a calcular quantas estradas chegam em uma certa cidade K? Né? Basicamente é só você ficar variando esse K com todas as suas possibilidades, ou seja, do 0 até o n-1. Tá claro? Então, a ideia basicamente é você varrer a sua matriz, né? Percorrendo coluna por coluna, aí você simplesmente vai guardando, né? Se aquele número, né, de estradas que chegam for maior do que o que você já tem, você simplesmente atualiza lá o maior que você está guardando, né? A sua variável que pode ser chamada de maior também. Tá claro, gente? Tá claro como é que faz essa daqui, gente? Tem alguma dificuldade, vocês? Tá clara aqui a ideia? É só você pegar cada coluna, fazer a soma de cada coluna e você pegar a maior soma que você fez ali entre cada coluna. Quem sabe fazer isso aqui, levanta a mão aí. Ok, dá para fazer de boas, né? Essa aqui, basicamente, é você sair fazendo isso, tá? Então, ó, recebe... Agora vamos lá para o item C, tá? Recebe o inteiro K e retorna 1 se todas as ligações da cidade K são de mão dupla, né? E, em caso contrário, retorna 0. Então, aqui, mão dupla para a gente se você tiver um lado I para o J, você tem que ter um também lá no JI. Ok? Então aqui, basicamente, é só você sair fazendo essa verificação. Só que ele, como quer o do K aqui, né? Você vai fazer, se tiver uma ligação do K para cidade 0, então tem que ter do 0 para o K também. Se tiver da cidade K para o 1, aí você vai ter que ter do 1 para o K também, entendeu? Aí tudo tem que ser a mesma coisa. Se for 0 num, vai ser 0 no outro. Se for 1 num, vai ser 1 no outro. Ok? Não. Aqui se todas as ligações... são todas as ligações lá da cidade K são de mão dupla. Ou seja, se não tiver nenhuma ligação que sai lá da cidade K, também não pode ter nenhuma que volte também não, entendeu? Porque qualquer ligação que tenha entre o K tem que ser de mão dupla, né? Ou seja, se não tem nenhuma que sai do I do K para o 10, também não tem que ter nenhuma que saia do 10 para o K, não. Tem que ser... ou tem de mão dupla ou não tem, entendeu? Ou seja, ou vai e volta ou não vai e nem volta. Ok? Mas é fácil vocês fazerem isso. Basta você percorrer, né, a linha e a coluna, né, ao mesmo tempo, né? Você simplesmente verifica se o L lá na posição K, o I, que é o que fica variando, né, ele dá igual ao L e K. Basicamente é isso. Se tiver algum diferente, você retorna logo 0, né? Mas se todos forem iguais, você retorna no final. Tá claro aqui, gente? Como é que faz? Não é ser tudo um não, tá? O K é para ser contado em todos? Sim, você pega a linha K e a linha K e a coluna K. Deixa eu trocar aqui por exemplo, aqui, ó. Você supõe que você pegou o 2 aqui, ó. Se você pegou o 2, você está aqui no 2. Aí lá no seu código, basicamente ele vai ter assim, ó, o L, K, I. O I é o que fica variando. Ele tem que ser igual, tá? Ó. Deixa eu botar isso aqui mais para baixo. Ó, presta atenção. Ó, isso aqui tem que ser verdadeiro, né? Tem que ser igual ao L, I, K. Ou seja, para toda estrada, né, que sai do K e chega no I, eu tenho que ter uma estrada que sai do I e chega no K. Ou seja, se aqui é 1, aqui tem que ser 1 também. Mas se aqui é 0, aqui tem que ser 0 também, obrigatoriamente, tá? Então, quando você encontrar um cara que é diferente,
Você simplesmente vai colocar return 0. Tá? Então você tenta isso aqui para todas as configurações possíveis, ou seja, só faz essa variação do i, né? Você vai colocar aqui um for que o i ele vai variar do 0 até, né, até o n-1, tá? E você sai fazendo essa verificação aqui. Caso todo mundo dê igual, né, você coloca aqui return 1 aqui fora do for, tá? Então basicamente essa aqui é a ideia da sua questão. Mas aqui, ó, aqui em cima, aqui nessa matriz, o que é que você tem que entender? Eu peguei aqui o k sendo igual a 2. Ó. Então, esse cara aqui, ó, que é o que está no 2, 0, ele tem que ser igual ao 0,2, que é esse cara que está aqui. Ó. Então, são iguais? São, eles são iguais a 1. Então, isso quer dizer que você tem uma estrada que sai e outra que volta, né, do 2 para o 0, tá? Então, ok? Aí depois você vai fazer a mesma coisa para o outro cara aqui, ó, que é o que está na posição 2, 1. Aí aqui você vai verificar com 1, 2, ó. Aí aqui você verificou que um é 0 e o outro é 1, né? Ou seja, você não tem uma estrada que vai sair do 2 para o 1, mas você tem uma estrada que vem do 1 para o 2. Tá? Então aqui no caso já é para você retornar 0, é para você retornar falso para dizer que nessa cidade K aqui todas as estradas que saem delas são de mão dupla, tá? Então aqui é falso já, você já simplesmente retorna 0, tá? Mas assim, basicamente é você verificar, né, esses elementos aqui dessa linha com o da coluna, tá? Então aí o K é o cara que vai dar, né? Tipo assim, aqui no caso o K foi igual a 2, mas você tem que fazer para cada elemento lá da linha I, K com a sua coluna K. Entendeu, Matheus? Mas assim, basicamente essa aqui é a ideia, né? É meio que quase com uma resposta já. Tá claro, Matheus? Não, mas ou você entendeu, você não tem que acreditar, não. Você tem que entender. Eu entendi como é que faz, entendeu? Ok? Aqui, ó. Por exemplo, nessa figura aqui embaixo, ó. Nessa figura aqui embaixo, se tem uma estrada que vai do 0 para o 2, é porque você tem que o L0, né, 2 é igual a 1. Só que se isso aqui acontece, né, aqui eu estou analisando a cidade 0, tá? Então é para ter uma que sai do 2 e vai para o 0 também. Tá? Então isso aqui seria uma estrada de mão dupla, tá? Ou seja, você tem uma forma de você sair do 0 para o 2 e do 2 para o 0. Tá? Então, essa outra aqui seria o L2, 0. Ok? Então, tem que dar igual a 1 também. Então, isso tem que ser para todas as outras estradas, não somente para o 2, não. Você vai ter que verificar para o 1 também, para o 3 também, entendeu? Ou seja, se dá 1 aqui no 1, tem que dar 1 lá no outro. Se der 0 no 1, tem que dar 0 também no outro, porque senão não vai ser de mão dupla. Tá ok, Matheus? Tudo certo agora? Ok, então pronto, é isso aqui. Deixa eu voltar aqui para a nossa lista aqui. Tá? Então essas aqui são as de mão dupla, né? Deixa eu ver aqui. É o item C, né? Então, o item D, né? Retorna a quantidade de cidades das quais não há nenhuma estrada saindo delas. Ou seja, aqui você tem que somar, né? Todas as que saem, né? Todas as que saem são a sua linha, né? Você vai lá na sua linha K, que são as estradas que saem. E quando você fizer a soma, tem que dar 1. Por que tem que dar 1? Porque, por definição,
a cidade ela vai e volta para ela mesma, né? Existe uma estrada que vai e volta para ela mesma. Se a tua soma der 1, é porque só tem essa estrada que vai dela para ela mesma. Ou seja, ele não vai sair de nenhuma dela para nenhuma outra cidade, ok? Então, basicamente, você faz aquela soma lá daquela linha e vai verificar se é igual a 1. Quando for igual a 1, você coloca lá no seu conte mais. Ó, lembra que aqui pede a quantidade, né? Pede a quantidade de estradas. Então, você simplesmente, quando você verificar uma soma lá de linha que é igual a 1, você coloca o seu conte mais. Tá claro aqui, pessoal? Levanta a mão aí. Quem está conseguindo acompanhar? Ok. Aqui no item B, né, a quantidade de estradas das quais não há nenhuma estrada chegando. Então, aqui é a mesma coisa, né? Dessa linha D aqui, a diferença é que você vai pegar cada coluna, tá? Então, se uma certa coluna somatório D igual a 1, é porque você só tem ela chegando nela, tá? E você não tem nenhuma outra estrada, aí o que é que você faz? Conte mais. Ok? O F, retorna a quantidade de cidades isoladas, isto é, cidades que não existem nenhuma estrada saindo e nem chegando de outra cidade distinta. Ok? Então, esse item F aqui, ó, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que pegar a soma da linha e a soma da coluna. Se a soma da linha deu 0, é porque ela não vai para nenhuma outra cidade. E se a coluna deu 0 também, é porque ela não chega, porque nenhuma cidade chega nela. Tá? Então, quando a soma da coluna e a soma da linha dá igual a 1, é porque ela só tem uma estrada que é dela para ela mesma. Ninguém chega nela e ela não consegue chegar a ninguém, tá? Então, isso aqui é uma cidade isolada, tá? Então, quando você tem a soma de linha e a soma de coluna igual a 1 de uma certa cidade, aí você faz o conte mais, tá? É semelhante a essas duas aqui de cima. A diferença é que o D eu só pegava a linha, o E eu só pego a coluna, e aqui eu vou pegar a linha e a coluna, e ambas têm que dar soma 0, tá? Então, aqui você pega e faz o conte mais também, ok? Então, esse item G aqui, tá? Então, recebe um inteiro N e um vetor cam, esse cam que seria de caminho, né? Então, você vai ter um caminho lá no seu grafo, né? Que possui m números inteiros, cujos valores estão entre 0 e n-1, ou seja, lá dentro do seu vetor só vai ter as suas cidades possíveis, tá? Você vai ter a cidade 2, 3, 0, 10, 20, até no máximo, né, a sua cidade que tem um número maior lá, tá? Que seria o seu n-1, tá? Então, a função deve retornar 1 se o cam é um caminho possível de ser realizado, ou seja, se existe uma forma de você ter uma rota lá no seu mapa, tá? Então, no exemplo dado, o caminho representado pela sequência, você tem o 2, o 3, o 2, o 1 e o 0, né? Esse caminho aqui é impossível, tá? Por que ele é impossível? Pois não há estradas do 2 para o 1, ok? Então, se você for pegar aqui em cima, ó, aí você pega o 2 e o 1, ó, não tem nenhuma estrada que vá do 2 para o 1, tem do 1 para o 2. Mas para o 2 para o 1 não existe, tá? Então, você não consegue fazer esse caminho, tá? Então, esse caminho aqui, na verdade, seria o quê? 2, 3, 2, 1, 0. Então, ó, 2, 3, 2, aí 1. Aí não tem. Você consegue ir do 2 para o 3 e do 3 para o 2, mas do 2 para o 1 você não consegue ir. Você conseguiria ir para o 0, por exemplo, tá? Então, aqui seria um caminho possível. Então, aqui nessa questão, ó, o que é que você tem que fazer? Esse exemplo aqui, ele já é pista para você responder ela, tá? Como é que você vai responder essa questão? Ó, do 2 para o 1 não tem. Por quê? Porque quando você pega o 2, 1, ó, aqui nesse caminho, né, você vai lá na sua matriz, o L2, 1, ele é igual a 0. Tá? Como ele é igual a 0, então você não tem um caminho possível. Então, o que é que você tem que fazer aqui no caso? Do 2 para o 3, você tem uma estrada possível? Como é que você sabe? Você vai lá no L2, 3.
é igual a 1? Então tá ok. Depois você vai pro 2, não, pro 3,2. Então será que o L3,2 é igual a 1? Então tá tudo ok. Do 2, 1, o L2,1, ele é igual a 1? Não, ele é igual a 0. Então se ele é igual a 0, você simplesmente retorna 0 logo e diz que não é um caminho possível, tá? Mas se você foi aqui em cada um desses aqui, se fosse 1 e aqui também fosse 1 aqui, você simplesmente iria retornar 1 dizendo que é um caminho possível. Então, o que é que você vai fazer? Você simplesmente percorre esse vetor aqui e sai verificando na sua matriz 2 por 2, ó, de 2 a 2 aqui nesse vetor, tá? Então, se você começar com um certo i, né, o i ele vai ter essa variação do 0 até o n-1, você coloca o i comparado com o i mais 1. Depois, o i com o i mais 1, né? O i mais 1 até chegar no i igual a n menos 2. Então, quando ele chega no n menos 2, ele vai, o i mais 1, ele vai ser o n menos 1, tá? Então, você pega o n menos 2 com o n menos 1, que são os dois finais aqui, e faz essa verificação. Tá claro aqui, gente, como é que é a ideia para você fazer isso daqui? Levanta a mão aí quem está conseguindo acompanhar. Ok. Basicamente você percorre o vetor e você sai vendo 2 a 2 aqui, o L, né? O L desses 2 a 2 aqui, para saber se são iguais a 1. Aí tem essas duas questões de desafio aqui, tá? Aí aqui você recebe dois inteiros, P e Q. Aqui são duas cidades que você tem, né? E retorna 1 se é possível ir da cidade K para a cidade P por meio de algum caminho. Então, essa questão aqui de cima, né, ela é bem interessante para você ver essa aqui de baixo, né? Você vai gerar você pode fazer isso, né? Você pode gerar um certo caminho e depois você vê se ele é um caminho possível do K até o P, ok? Então, basicamente você pode fazer isso. Isso seria para você fazer uma ideia assim mais geral, né? Então, será que um caminho eu consigo gerar aleatoriamente um certo caminho para ver se ele vai do P até o Q? Ok? Então, você pode fazer um caminho de tamanho 1, que seria ter uma única estrada, depois você faz caminho de tamanho 2, depois de tamanho 3, até você tentar encontrar. Aí aqui seria o mais interessante, né? Se você fosse fazer lá aquele algoritmo lá do Google, né? Que ele vai pegar o menor caminho entre dois pontos, né? No caso lá o Google ele dá um pouco mais complicado, né? Porque dependendo lá do seu horário, né? Ele pode dar outra rota porque ele quer a rota mais rápida, né? Mas aqui se fosse o menor caminho, né? Possível, né? Como é que você faria, entendeu? Então aqui pensa como é que você faria isso aqui. Mas essa aqui de cima, né? Ela é bem prática, né? Se você quiser gerar aleatoriamente, né? Ou então dá para você pensar em você gerar todos os caminhos possíveis, né? Se você conseguir gerar todos os caminhos possíveis, aí você consegue responder essa questão aqui embaixo, né? Porque já que você consegue gerar todos os caminhos possíveis, aí você pega o menor deles. Se você pegar o menor deles, você já tem a sua resposta, tá? Então agora como é que você vai fazer isso para você gerar todos esses caminhos aqui possíveis entre dois caras, né? Entre K e P, ok? E esse outro aqui embaixo recebe o K e retorna 1. Se partindo de K é possível seguir, aqui tem dois seguir, mas aqui está errado, tá? Um caminho que passa por todas as outras cidades apenas uma vez e volta no final à cidade K, ok? E em caso contrário, retorna 0. Então, será que é possível você passar por todas as outras cidades e voltar para a sua cidade? Vamos supor assim, você tem 10 amigos que moram em cidades diferentes, você quer fazer uma viagem, né, na casa de cada um desses seus amigos lá. Aí é evidente que você quer fazer uma viagem que vai passar por todos eles, né, pela cidade de cada um deles, e você quer retornar para a sua cidade. Aí como você quer um caminho bom, né? Ou seja, você não quer ficar gastando muita gasolina, de você sair e voltar para uma certa cidade lá do seu amigo, né? Aí será que não tem como você passar uma única vez em cada cidade dessas lá do seu amigo? Tá? Então aqui
basicamente, né, a gente pode também gerar todos os caminhos possíveis com essa cidade, com essas K cidades, né? Você vai ter no caso lá todas essas possibilidades, né, que são N, né? Você tem N cidades que vai do 0 até o N-1. Aí você começa lá no K, lá no seu caminho, como está aqui descrito aqui em cima, tá? Depois, como você quer passar pelas N-1, N-2 outras cidades, então você coloca já um caminho já que tem esse tamanho exato, ok? Aí você simplesmente faz uma escolha aleatória, então você faz todas as possibilidades possíveis de caminhos que não tem repetição de números, ok? Ou que não tem repetição de cidades, ok? Então, assim você consegue resolver para você ter uma ideia, tá? Então aqui são as ideias gerais, tá? Mas, assim, quando você vai fazer, é outra história, tá? Então, essas duas questões aqui, elas são desafios, elas são, vamos dizer assim, uma introdução, um aquecimento para você pensar no que você vai trabalhar lá em algoritmos em grafos, tá? E, claro, para você saber mais ou menos como é que o Google pode trabalhar lá no Google Maps dele, ou então o Waze, enfim, tem vários outros aplicativos, tá? Ok, pessoal, hoje a gente se estendeu um pouco o horário, peço perdão a vocês. É isso, tem alguma dúvida? Tá tudo ok? Quem conseguir acompanhar aí levanta a mão. Tudo ok, né? Beleza, então até a próxima aula, tá, pessoal? Fiquem todos com Deus, um forte abraço, que Deus abençoe cada um de vocês. Valeu, agora eu tenho que ir para outra aula aqui.